Assim de pé, boa noite, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 39. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus também pela vida do Eduardo, do Maurício. Para mim é um privilégio poder estar aqui, pastor, ministrando a Santa Ceia do Senhor, a palavra na Santa Ceia. Lucas 23, 39 adiante vai dizer assim: um dos criminosos que ali estavam bem pendurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas a outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estávamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo os nossos atos conforme merecemos. Mas a este homem não cometeu nenhum mal. Então disse ele a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: eu garanto que ainda hoje estará comigo no paraíso. 44. Já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixará de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, o expirou. Pode se assentar, amém? Antes de a gente explorar um pouco essa passagem cujo nós lemos e tirar algumas lições, ou até mesmo poder aprender um pouco com Jesus aqui, eu quero te dizer que essa noite, como o pastor disse, é um culto diferenciado. Esse culto é um culto especial para nós cristãos, porque é onde a gente vai trazer à memória aquilo que nos deu esperança. Então eu tenho um tema para essa mensagem, cujo Deus me deu. E o tema é: o que a cruz significa para você? O que a cruz ela simboliza para você? Qual é o valor que você dá ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Esse culto é um culto especial, pastor. Nós ressaltamos a memória, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas com o passar do tempo, Léo, as pessoas têm negligenciado o culto de Santa Ceia. As pessoas têm adentrado o pastor aqui tristes e não têm dado muita importância ao sacrifício de Jesus. As pessoas têm entrado angustiada, triste, mas não é motivo de eu e você se entristecer nesse dia, porque quantos homens, Léo, desceu a sepultura, quantos profetas, rei, homens poderosos que já se passaram nessa terra, e os seus corpos estão ainda na sepultura. Mas um homem, sendo Deus, ele veio, pastor, a este mundo, e ele morreu por amor de nós. Mas a Bíblia vai dizer que a tumba ela está vazia. Ei, a sepultura de Jesus está vazia. Então não tem motivo para eu e você se entristecer no culto de Santa Ceia. Pelo contrário, nós temos que se alegrar. Nós temos que adorar Ele como Ele realmente é, porque em breve Ele voltará para nos buscar. Ei, qual é o significado que você dá a isso? O que isso simboliza para você nessa noite? Ei, se alegre na presença dEle.
Você participou do pão, do corpo de Jesus, do sangue de Jesus. Foram os meus e os seus pecados que colocaram Ele naquele madeiro. Então não tem motivo para você se entristecer. Não tem motivo para você chegar aqui e ficar com a boca fechada ou calada. Ei, Ele morreu por nós. A Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Foi eu e você que cravou o Cristo naquela cruz. Então, dê valor a isso. Você que não participou, você que não participa, talvez a cruz não significa nada para você. Se é o pecado, então se arrependa. Se é o embaraço, saia dele. O que te impede de participar? O que te impede de tocar e participar? Esse culto é especial para nós, como eu falei. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Se você não participa da Santa Ceia, então a cruz não significa nada para você. Ela não tem valor para você. Dê o valor que ela merece. Valorize o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Valorize o feito dele, porque tudo é para ele. Entenda que a Bíblia vai dizer em Gênesis, Deus ele faz a criação. Deus ele faz a humanidade e tudo que há no mundo. E antes de a gente adentrar nesse texto cujo nós lemos, vamos entender por que Jesus precisou, Maurício, entregar sua vida por amor de nós. Em Gênesis 3, a Bíblia relata a queda da humanidade. Adão e Eva, eles pecaram contra Deus. Deus disse para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas sempre as pessoas querem culpar um ou outro. Nesse caso, os dois erraram, os dois culparam. Eles desobedeceram a voz de Deus. E através disso, veio sobre a humanidade o pecado. E o pecado ele trouxe degradação. E trouxe enfermidades. E esse caos cujo nós presenciamos há 2 anos. Tudo isso por causa do pecado lá no Éden. O homem ele pecou contra Deus. E por isso nós sofremos. Por isso que existe tudo de ruim que acontece. Porque lá no Éden, o homem, ele não deu valor à voz de Deus. A mulher, ela não deu valor à voz de Deus e ambos pecaram. Então, quando eles pecaram, o que aconteceu? Eles foram expulsos do Éden. Eles perderam ali, Maurício, a presença de Deus, algo que era de maior valor para eles. Mas Jesus, eu louvo a Deus pela vida de Jesus, porque Jesus na cruz do Calvário, Ele estava trazendo de volta aquilo que foi perdido. Jesus estava trazendo de volta aquilo que o homem perdeu, que foi a presença, a comunhão. Lá na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer em Efésios, que Ele trouxe tanto aqueles que estavam longe, como aqueles que estavam perto, e fez de nós um só povo. Tudo por Jesus. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos deu a oportunidade de hoje se achegar à presença do Pai. A Bíblia vai dizer que o véu ele rasga de cima a baixo, e foi nos dada a oportunidade de entrar no lugar santo do santo. Então não importa onde nós estamos, não importa o horário, o momento, nós sempre vamos ter livre acesso à presença de Deus, graças à pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus nos deu esse privilégio hoje, Léo, de poder entrar no lugar santo do santo. Se não fosse o sacrifício de Jesus, não ia ter isso. O culto, a igreja não ia existir. Foi tudo porque Ele nos amou primeiro. Jesus,
Ele decide passar momentos difíceis, ele decide ir para a cruz. Mas entenda, Isaías vai dizer que o menino, ele nos nasceu, foi concebido, e o domínio estava sobre o seu ombro, e ele será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Esse é o Messias. Paulo vai dizer que ele veio num corpo mortal, ele se desfez da sua glória para caminhar aqui na terra. A Bíblia também vai dizer que ele teve uma mãe terrena, e essa mulher chamada Maria, o Espírito concebiu nela Jesus. E ele teve também o pai terreno chamado José. E isso, Deus fez o quê? O cumprimento da palavra, Maurício. Deus falou para Davi: olha, da sua raiz eu vou levantar o Messias. Da sua raiz eu vou levantar alguém que é maior que você, um rei que será rei dos reis e senhor dos senhores. Deus, ele lançou a palavra sobre Davi. Davi não chegou a presenciar esse milagre. Ei, mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Deus, ele lança promessas sobre as nossas vidas, e ele não é homem, nem filho do homem para que minta e se arrependa. Mas se Deus, ele falou, ele é fiel para cumprir. Se Deus, ele disse, ele vai cumprir. Se Deus falou, ele vai realizar. A Bíblia vai dizer também que ele nasceu na cidade de Nazaré, uma cidade humilde. E ali, Maurício, Jesus nasce. Logo como criança, ele começa a se destacar com o seu conhecimento absurdo. E com o decorrer dos anos, nós vamos ver Jesus separando 12 homens. Quando Jesus chega aos 30 anos de idade, ele começa a exercer o seu ministério na terra e separa 12 homens. A missão de Jesus era separar 12 pessoas. Por quê? Jesus precisava que alguém desse continuidade ao seu ministério. Jesus, ele tinha uma missão, e ele também tinha um propósito, e ele tinha também um alvo, que era a cruz do Calvário. E quando Jesus, ele separa esses 12 homens, nós vamos avançar um pouco a história. Foi difícil. Eles não estavam maduros o suficiente para dar continuidade ao ministério de Jesus. Mas ainda bem, assim como o Pai enviou Jesus, Jesus disse que ia enviar também o Espírito Santo, para que ele pudesse aperfeiçoar, para que ele pudesse dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. E nós vamos chegar onde nós lemos, na crucificação de Jesus. O que a cruz significa para mim e para você? Qual é o valor que você dá à cruz? Qual é o valor que você dá no sacrifício de Jesus? E a primeira coisa que eu aprendo aqui, que Deus falou para mim, pastor, porque isso nunca tinha acontecido. Eu sempre oro a Deus, busco a Deus, e Deus me mostra um texto e eu trabalho em cima daquilo, mas dessa vez foi diferente. Deus, ele me deu primeiro um tema e depois fez que eu trabalhasse em cima desse tema. Então eu tive que responder essas perguntas a Deus também, porque a palavra, ela bate primeiro aqui, ela corta aqui primeiro, ela fala aqui, para depois falar aí. E a cruz, ela simboliza para mim o sacrifício de Jesus, gratidão, porque eu sou grato a Deus, Maurício, porque de maneira alguma eu ia ser salvo, de maneira alguma a salvação ia chegar até a mim, até você, se não fosse pela cruz. Então eu sou grato a Deus. Por quê? Porque Jesus, ele me livrou da morte. Mas que morte é essa? Da morte, da sentença dada eterna. Então ele me resgatou aonde? Na cruz do Calvário. E eu sou grato a ele. Ele te resgatou na cruz do Calvário, então seja grato a ele. Seja grato, tenha gratidão. Sabe por quê? Porque quando você é ingrato, quando você é murmurador, você afasta Deus de você. Você afasta as bênçãos de Deus até você.
Quando a Bíblia fala que o povo do Egito, ele estava 40 anos. Por que 40 anos no Egito? Por causa da rebeldia do povo, porque eles eram ingratos. E eles ficaram ali 40 anos e morreram, a primeira geração, tirando Caleb e Josué. Então seja grato a Deus, porque a gratidão, ela vai fazer que eu e você alcance as promessas de Deus. A gratidão vai fazer que eu e você retribua esse favor imerecido. Mas, Maurício, se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que diversos milagres, homens, eles não tinham condição de retribuir a Jesus de uma tal forma, tais milagres. Eles não tinham recurso, mas o que eles fizeram era se ajoelhar e louvar e agradecer a Deus. Então a gratidão vai fazer que eu e você dê louvor a Deus. A gratidão vai fazer que eu e você sacrifica as nossas vontades, os nossos desejos, para satisfazer a vontade do Pai. Então, seja grato a Deus nos momentos difíceis, seja grato nas percas, seja grato no desemprego, seja grato nos momentos maus e nos momentos bons também. Porque quando nós agradecemos a Deus, nós atraímos a presença dEle, e Deus se alegra com a gratidão. O significado da palavra gratidão: o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Então, a cruz, ela simboliza para mim gratidão, porque foi lá na cruz do Calvário que Jesus, Ele deu a vida por amor de nós. Então eu sou grato a Ele. É lógico que eu nunca vou conseguir, você nunca vai conseguir pagar esse preço, mas seja grato, já é um começo. Agradeça por isso, agradeça pela sua família. Você tem muitas coisas para agradecer, milhares, mas isso daqui é a maior de todas. Essa é a maior de todas. Se você não é ingrato, se você não tem gratidão, então a cruz, ela não significa nada para você. A cruz, ela não simboliza nada para você, porque nós temos que ser grato. A cruz, ela significa para mim também, e com certeza vai significar para você, amor. Por que amor? Porque Ele nos amou primeiro. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, Ele nos amou primeiro. Antes de eu conhecer a palavra, Maurício, Ele já me amava. Ele se entregou por nós. E como tu costuma dizer, não foi por essa versão. Não foi por essa versão que está aí. Foi por uma versão pior, lá atrás. Uma versão que ninguém daria nada, ninguém ajudaria, ninguém prestaria socorro, não. Mas Ele veio e morreu por nós, por amor de nós. Então, a cruz, ela simboliza amor, sabe? E no texto onde nós lemos, nós vamos ver esse amor, Maurício. Porque o ladrão da cruz, quando ele repreende o outro ladrão, dizendo: opa, peraí, nós temos erros, nós estamos sendo punidos porque nós pecamos, mas a esse Jesus não. E eu comecei a refletir sobre isso, porque Jesus, quando Ele está na cruz do Calvário, após de receber a sentença, teve um processo da crucificação. Ele foi chicoteado. As suas costas agora, ela estava aberta, sangrando. Jesus, ele teve que carregar uma cruz pesada. Ele estava cansado. Ele foi crucificado e na sua cabeça colocaram uma coroa de espinho. Eu comecei a ir mais a fundo, Maurício. Talvez o rosto de Jesus estava até desconfigurado, inchado. Não dava para reconhecer que
Ele era aquele que curava. Ele é aquele que ressuscitou Lázaro e o filho da viúva de Naim. Mas aquele ladrão, Maurício, quando ele vê Jesus na cruz, ele não vê aquela pessoa que está sofrendo dor, não. Ele vê Jesus como o Rei dos Reis. Ele dá a condição e o reinado a Jesus como Rei e como Senhor, porque ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Ele conheceu o reino de Jesus. É por isso que eu quero te dizer que nos momentos difíceis, que nos momentos aonde nós passamos pelo vale da sombra e da morte, as pessoas elas olham para nós e talvez não dá o devido valor que nós temos. Quando nós passamos momentos difíceis, as pessoas nos julgam, as pessoas nos discriminam e nos zombam, assim como zombou de Cristo na crucificação. Mas aquele homem, ele não olhou o momento de Jesus, ele começa a olhar a história de quem é Jesus. Você não é o momento que você está passando. O Léo já falou isso aqui. Você não é o momento que você está passando. Você tem uma história. Você não é isso que eles falam que você é. Mas eu caí. Não foi o caso de Jesus. Ei, você não é o momento. Você não é aquilo que falam que você é. Por trás desse momento há uma história. Por detrás desse momento há uma história que só Deus conhece. E eu dou crédito, porque você não é o momento. Tem uma história aí, Maurício. Você é muito mais do que o momento. Você é muito mais do que dores, que sofrimento. Ei, você é alguém. E Jesus, ele não vê esse momento que você está passando. Ô Elton, ainda bem que ele não vê como o homem vê. Ele não olha como o homem olha. Ele não olha. Oh, Espírito Santo. Ainda bem, porque senão era sentença. Senão era sentença. Mas ele nos olha diferente. É por isso que quando nós caímos, há uma nova oportunidade de nos levantar. Há nos dado uma nova oportunidade de caminhar. Porque Jesus sabe que não acabou por aí. A gente precisa concluir. A gente precisa concluir o propósito de Deus na terra. Então a cruz, ela simboliza para mim amor. Mas esse amor, Jesus, ele fala que esse amor, no mandamento, que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. Então, a cruz, ela significa amor. Eu tenho que amar as pessoas, pastor? Eu tenho que amar a Deus? Sim. Mas independente das falhas dela. Mas ela errou comigo. Ela errou com você. Não interessa. A gente não tem que amar baseado no que as pessoas nos fizeram, não. A condição do amor é: ame o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar, independente dos erros, independente dos acertos. Nós temos que amar, porque isso é a igreja. O nosso Cristo é amor. Ele deu a vida por nós, Ele nos amou primeiro. Então nós temos que amar também, porque a igreja é isso. Um dos pilares da igreja é o amor. Então a cruz, ela simboliza para mim amor. E se você não ama, a cruz não simboliza nada para você. Se você não perdoa, se você não ama, a cruz, o sacrifício de Jesus não tem valor para você. E para avançar, porque a hora já correu, na cruz do Calvário, a crucificação, para mim, ela significa salvação. Ela simboliza salvação. Porque eu e você, nós estávamos perdidos em trevas. Nós estávamos no lamaçal do pecado. Já havia uma sentença dada a nós. Mas quando Jesus, ele morre, ressuscita, é nos dada a oportunidade, Maurício,
de adentrar nesse reino, assim como esse ladrão. É nos dada a oportunidade de ir para Nova Jerusalém. Olha o que a Bíblia vai dizer em Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação realizada em Cristo Jesus para fazer as boas obras, a qual Deus preparou de antemão para que nós pratiquemos. Então a cruz, ela significa para mim, para você, salvação. Então, Maurício, se eu estou salvo, eu posso ficar sem praticar as boas obras? Quando eu sou salvo, eu tenho que ficar parado? Não existe uma condição para eu e você praticar as boas obras. Não existe uma condição. É por isso que nós temos que praticar as boas obras, independente do cenário, independente da circunstância, independente se tudo vai bem ou se tudo vai mal. E qual é essas boas obras? A gente acabou de ler: caridade, amor, perdão. Ei, você é salvo em Cristo Jesus? Então nós temos que praticar as boas obras. Porque o salmista, Maurício, ele vai dizer que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a mesma condição que te faz chorar é a mesma que vai fazer você se alegrar. O mesmo Deus que permite você chorar é o mesmo que vai fazer que você se alegre. Mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou sentindo, por isso que você fala isso. Então tem mais. Salmo 126:5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Ei, não existe condição para você não praticar as boas obras. Não existe uma condição para você não dar um bom testemunho. Porque se você é salvo, você joga a semente, você lança a semente, você pratica, você ama, você perdoa. Porque você é salvo. Se você é salvo, você pratica as boas obras. E Deus não te salvou para você ficar parado. Deus não te salvou para você ficar sentado no banco. Ei, a Bíblia vai dizer, Maurício, que nós somos membros, muitos membros de um só corpo, e Jesus Cristo é o nosso cabeça. Então, se nós somos membros, a perna, quando ela está em movimento, logo o corpo, ele anda junto, e as mãos também. Então, se nós somos membros de um corpo, você não fica parado, você não fica estacionado. Não existe condição para você não praticar as boas obras. Se você não praticar, isso daqui não simboliza nada para você. Isso daqui não tem valor para você, o sacrifício não vale de nada. Porque Jesus, mesmo sofrendo, Maurício, ele poderia desistir. Ele poderia abrir mão. Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ei, está difícil, eu não consigo. Consegue sim, consegue sim, porque um Deus habita em você, o Espírito Santo está em você. E o mesmo Espírito que fortaleceu Jesus, ele há de te fortalecer nos dias maus. Para encerrar, se coloque de pé. A cruz, ela simboliza para mim perdão, Maurício. Porque lá na cruz, Léo, ele nos perdoou. Lá na cruz, ele nos perdoou, porque nós éramos, não somos, éramos inimigos da cruz de Cristo. Então, se a cruz, para mim, pastor, ela simboliza perdão, eu tenho que perdoar? Tenho.
Mas Mateus, você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que eu passei. É mesmo? Jesus, olha o que ele vai dizer. Em Mateus 6,12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E para concluir, nessa oração, Jesus ele vai dizer: se vocês não perdoarem uns aos outros, meu Pai não vos perdoará. Então o perdão, ele existe uma condição. Qual? Para mim ser perdoado por Deus, eu tenho que perdoar as pessoas. Se eu não perdoar as pessoas, Deus ele não vai perdoar eu. Se você não perdoar as pessoas, Deus não vai te perdoar. Então, se a cruz ela tem valor para você, se o sacrifício de Jesus tem valor para você, você vai perdoar as pessoas. Você vai perdoar aqueles que causaram dor, dano a você, porque Ele nos perdoou. E se você não se perdoar, se você não perdoar as pessoas, ei, Jesus ele pode voltar hoje. O arrebatamento ele pode se dar hoje, ou você pode morrer. Não. Perdoa, ame, seja grato, se arrependa. Sabe por quê? Porque a palavra da salvação ela está nos nossos lábios. Porque o ladrão da cruz, quando ele cai em si, ele reconhece a condição dele. E ele fala para Jesus: lembra-te de mim. Então a condição da salvação ela está nos nossos lábios. Quando a gente se arrepende, confessa e abandona. É por isso que Davi ele vai relatar no Salmo 51. E eu já disse que o Salmo ele é bonito, José, mas não porque Davi o escreveu com letras bonitas, mas pela atitude que ele teve ao pecar e se arrepender, dizer: Deus, não retire de mim o teu espírito, coloque em mim um espírito inabalável. Em outras palavras, Davi estava dizendo: olha, o meu coração, o meu espírito estava abalado, mas eu preciso de um espírito inabalável que não se abala por nada. A palavra da salvação está nos seus lábios. Quando você confessa, quando você abandona e se arrepende, aí você alcança misericórdia, você alcança perdão e a presença ela volta de novo. Então nessa noite, para encerrar, a gente vai entoar louvor a Deus. Mas lembra que a cruz ela significa gratidão. Ela significa muitas outras coisas, mas ela simboliza também amor, perdão e salvação. E esse culto, ele é um culto diferente, assim como o pastor falou. Então nessa noite a gente vai entoar um louvor a Deus. Se você não deu o seu melhor ainda, se você entrou aqui menosprezando o sacrifício de Jesus, você tenha consciência nessa noite que o que Ele fez por nós, Ele merece ser retribuído. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor, exaltação, adoração. Ele merece, mas só vai partir de mim e de você. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos.